partir do verso 1, todos acharam? Atos capítulo 17, a partir do verso 1, eu leio na NVI, diz assim a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. E alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da igreja, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isto, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Até aqui. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor. Graças pelo teu amor. Graças pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelos louvores que cantamos, pelas orações que aqui foram feitas. Obrigado por cada alma que aqui está presente nesta noite. E nós, mais uma vez, te pedimos, Espírito Santo de Deus, olha para nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a compreender a profundidade do teu amor. Ajuda-nos a compreender, Senhor, a singularidade do teu cuidado. Nós queremos te servir e queremos fazer isso da melhor maneira possível. Toma este que vos fala nas tuas mãos, meu Pai, e que eu seja aqui um instrumento teu, e que abençoado por ti, eu possa ser bênção na vida do teu povo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, varão. Capítulo 16, a partir do versículo 6, começa a narrar então a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo é conhecido por ser o escritor de 49% do Novo Testamento. Se o livro de Hebreus fosse atribuído a Paulo, alguns vão atribuir a Paulo, outros não sabemos quem é de fato o autor. Há algumas diferenças muito sutis na forma de escrita de Paulo para o livro de Hebreus. Hebreus não faz uma estruturação inicial como Paulo faz, saudando os amigos, saudando aqueles que estão em tal lugar, tal, aquela coisa toda. Não existe isso na carta aos Hebreus. Por esta razão, principalmente, a carta aos Hebreus não é atribuída a sua escrita a Paulo. Então Paulo vai escrever 49%, que vamos lá, é uma quantia considerável, né? Depois de toda a experiência que ele vive, então, Paulo começa a fazer viagens missionárias e começar pontos de pregação, igrejas. E Paulo, por onde passa, ele com aquele ímpeto que ninguém podia resistir, ele não resistia, um momento, uma oportunidade para discutir acerca da palavra, acerca do Antigo Testamento, daquilo que os profetas haviam proferido acerca do Messias, o Messiá prometido. E ele anunciava Cristo como sendo Cristo este Messias prometido. E aquilo que Jesus havia feito, aquilo que Jesus havia pregado, a maneira como as coisas haviam acontecido, de fato, descreviam cirurgicamente que Jesus era o Messias.
Se você pegar o Evangelho de João é o evangelho que mais tem palavras que Jesus proferiu. E ali são citados os 7 milagres messiânicos, que o Messias, o Mexiá prometido, quando ele viesse, ele iria fazer exatamente aqueles milagres. Por exemplo, ressuscitar o morto. Jesus ressuscita Lázaro. Curar um cego de nascença. Ninguém na história havia curado um cego de nascença. Quem iria revogar um decreto divino? Porque se alguém nascera cego, Deus, ele pecou, ou seus ancestrais, e Deus então havia punido ele com a cegueira de nascença. Então quem iria ter uma ousadia tamanha de revogar um decreto divino? Ninguém havia feito isso. E Jesus chega então e cura um cego de nascença. Ao invés de olhar para um milagre, para uma pessoa sarada, curada, eles vão questionar Jesus, e aí a história vai à frente, acontecendo tudo que aconteceu. Então Jesus ele vem e vive como o Filho de Deus, também é um título messiânico. O Filho de Deus, e ele começa a se declarar o Filho de Deus, e aí vai acontecer uma série de coisas. Paulo então começa a viajar, a fazer essas viagens missionárias, e é interessante que ele vai aqui para a região da Galácia, ele intenta ir para passar pela Galácia e ir para a região da Ásia Menor, ali do mar, a outra costa do mar. E quando ele tenta ir para lá, ele não consegue, eles são impedidos de ir de um jeito, impedidos de ir de outro. Não, vão ter que passar a noite aqui, não dá para ir para um lugar, não dá para ir para outro. Não, vão ter que passar a noite aqui. Passando a noite, então, versículo de número 9, capítulo 6, Paulo sonha. De noite, descansando, ele tem um sonho. E um varão, um homem da Macedônia, aparece para ele e diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu claramente que o Espírito Santo estava dando direcionamento. O que eles gostariam, o que o Espírito Santo deveria... deixa eu consertar. O que eles deveriam fazer? O Espírito Santo estava dando com clareza a direção que eles deveriam seguir. Então eles obedecem. Algo que eu gosto de citar, muito simples: manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é? Então, se o Espírito Santo mandou, obedeça. Se foi de fato o Espírito Santo que falou ao seu coração. Hoje em dia tem tanta coisa falando que às vezes você pode até se confundir. Como que fica claro a mensagem do Espírito Santo ao nosso coração? No momento em que nós estamos vivendo o nosso relacionamento com Deus com uma intensidade. Se você tem o hábito de orar, de ler a palavra, você está próximo de Deus, vivendo essa intimidade com Deus com intensidade, com uma densidade, que Deus fala e você ouve. Quando Deus falar, você não vai ter dúvida nenhuma. Quando Deus falar, você não vai ter dúvida. Agora, se você está longe de Deus e ouve umas vozes, pode não ser a voz do Espírito Santo. Aí nós incorremos no risco de cometer algumas bobagens, e se não algumas atrocidades. Portanto, fato é que nós temos a liberdade de orar e clamar ao Espírito Santo, mas temos a responsabilidade de andar nos caminhos do Senhor de maneira tal que Ele tenha conosco esta liberdade de falar e nós ouvirmos e compreendermos. De fato é o Senhor que falou. De fato Deus havia falado através do Espírito Santo. E quando eles vão, então, chegam partindo de Troade, chegam até a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partiram para Filipos, na Macedônia. Então, já em território macedônio, ficaram em Filipos alguns dias. E no sábado, Paulo vai para um lugar onde costumeiramente algumas mulheres iam orar. Paulo procurava pessoas para discutir sobre o Antigo Testamento, para anunciar o amor de Jesus. E quando ele chega naquela região ali, as mulheres estão chegando talvez para, sei lá, um clube de costura, alguma coisa de artesanato, para lavar roupa no rio, alguma coisa assim, só que elas oravam. E quando chega, Paulo está ali e começa então a falar-lhes, e Lídia se converte ao Senhor. E ela é batizada, e todos da sua casa. E a coisa começa a ganhar uma dimensão muito interessante. No versículo 16 em diante, até o versículo 40, narra aquele fato onde Paulo e Silas estão caminhando para ir para a sinagoga, e todo dia vinha uma menina que ela fazia adivinhações, e aqueles seus donos
escravizavam e tiravam lucro daquela menina. E ela vinha gritando atrás deles: esses são Paulo, são Silas, servos do Deus Altíssimo. Eu não estava falando nenhuma mentira. Mas chegou uma hora que encheu a paciência. Paulo virou para trás e disse: sai em nome de Jesus, e o espírito saiu. Então os donos daquela menina vieram atrás dele, chamaram as autoridades, e eles foram presos. Versículo de número 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Está difícil a vida, irmão? Agora você até pensou, né? Está passando por alguma adversidade, meu companheiro? Você não é o único. Você não é a única. Nós sofremos todas as intempéries do mundo. Quando falta água para nós também, não é? Quando o salário não aumenta, o nosso também não aumenta. Quando o não cristão fica desempregado, o cristão também corre o risco de ficar desempregado. Há uma falsa ideia de pensar que, olha, tem 10 vagas, uma é minha, porque eu sou servo do Deus Altíssimo. Deixa eu revelar uma coisa para você. Isso não é evangelho, isso é macumba. Isso não é evangelho, isso é macumba. O que nós podemos fazer é dizer: Deus, me ajuda a ter discernimento. Me ajuda com a tua presença a entender o que eu preciso falar na entrevista, por exemplo. E aí estuda na prova, como é que vai ser essa prova? Vou ter que fazer um teste. Prepare-se, faça testes antes, tal, aquela coisa toda, leia sobre testes, pesquise. Hoje na internet tem muita coisa aí, simula uma entrevista, vá para a oportunidade de emprego dizendo: Deus, se assim for da tua vontade, se o Senhor abençoar essa porta de emprego, eu continuarei sendo fiel ao Senhor. Não é mais fácil? Não é mais simples? Se Deus abrir a porta para você, diga glória a Deus, aleluia. Deus abençoe o emprego para os outros 9 que perderam essa vaga, porque essa que o Senhor me deu, aleluia, glória a Deus, não é? Mas você trabalhou por aquilo. As pessoas estão passando por grandes necessidades no mundo que nós estamos vivendo hoje, nessa crise que nós estamos vivendo, estão querendo meio que forçar Deus a abrir uma porta de emprego, a abençoar um negócio, alguma coisa assim. Deus não tem obrigação nenhuma. Deus não tem obrigação de nos abastecer em nada. O maior milagre que Deus poderia ter feito por nós, Ele já fez, foi ter enviado Jesus para morrer por nós naquela cruz. E Jesus morreu naquela cruz, a sexta-feira, a fatídica sexta-feira, a chamada sexta-feira santa, mas naquela sexta-feira última, nas 15 horas da tarde, o céu escureceu, houve trevas sobre a face da terra, e houve um terremoto. Quando Mateus vai narrar esse feito, lá pelo versículo 56, mais ou menos, ele vai dizer assim: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Paulo e Silas tinham apanhado, estava tudo ardendo, amarrado, lá no cárcere inferior, cheiro horroroso. Eles estavam fazendo o quê? Então, canta. Estavam louvando a Deus, estavam engrandecendo a Deus. Eles estavam engrandecendo o nome de Deus, mesmo em meio à adversidade. Paulo era incansável. O pessoal vai orar e tal, aquela coisa toda. Quando nós chegamos no versículo 40, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os... O que está escrito na sua Bíblia, irmão? Você já fechou a Bíblia? Não fecha não. Mantém aberta aí, para a gente navegar um pouquinho. E os encorajaram. Não é interessante que o povo ali estava reunido, orando por Paulo e Silas, que estavam presos, tinham apanhado, tal, aquela coisa toda. Liberaram os dois, eles chegaram na casa, conversaram com todo mundo e encorajaram os irmãos. Encorajaram a quê? A permanecer firmes na fé. Firmes na fé. Eles tinham tudo para dizer assim: olha, nós vamos embora dessa cidade, nunca mais quero voltar aqui, e Deus me livre.
apanhei pra caramba, estou tudo ardendo, não é? Só porque eu falei do amor de Deus, eu não quero mais. Não, eles encorajaram os irmãos. Mantenham-se firmes, Deus está no controle, não temas, Deus continua olhando por nós, e Jesus morreu para que nós pudéssemos anunciar esse amor aos perdidos, encorajaram eles a continuar, a permanecer firme, e então partiram para a próxima viagem. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. A sinagoga foi herança do cativeiro. E essa herança, por ocasião do cativeiro babilônico, o governo babilônico permitiu que eles criassem a sinagoga para fazer as orações dele. Então eles liam a Torá, eles discutiam, eles oravam e tal. A sinagoga tinha esse viés, né? De onde nós vai se originar então a igreja como nós conhecemos. Igreja é um local separado para adoração. Paulo chegava na cidade, ele disse assim: onde é que fica a sinagoga? O cara não aprendia, não é? Fugiu de um lugar, queria para um lugar, o Espírito Santo mandou para o outro, foi lá e anunciou, apanhou para caramba, a coisa toda. Quando ele chega na cidade, diz: onde é que fica a sinagoga? Vamos lá. Ele não desistia. Ele tinha esse ímpeto de falar do amor de Deus, procurando a sinagoga. Então, versículo 2, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Durante 3 sábados seguidos, Paulo foi no primeiro sábado e começou a discutir sobre as Escrituras. E aquilo ganhou uma dimensão interessante. Mas não pode voltar sábado que vem? Posso. Opa! E sábado seguinte estava lá Paulo, discutindo sobre as Escrituras. E falando, e anunciando, e mostrando. Está vendo o que diz o texto de Isaías, capítulo 53? Isso que você está lendo aqui, aconteceu recentemente em Jerusalém. O Messias prometido é esse Cristo. É o Jesus que foi crucificado e foi falando com tanta veemência, com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto esmero, que o que foi que aconteceu? Versículo 3, explicando e provando que o Cristo que deveria sofrer dentro dos mortos. Eu vou pegar o outro microfone com fio, varão. O azul, ok? Agora não falha mais, vamos lá. Onde eu estava? Aqui. Que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. É interessante que a ressurreição era algo que nunca havia acontecido. Algumas pessoas haviam sido ressuscitadas por Deus. Você vai encontrar algumas narrativas dessa característica. Por exemplo, lá quando o profeta Elias ressuscita o filho da viúva, quando os soldados estão em guerra e correndo e vão enterrar um morto numa cova, lá tinha um esqueleto, era o esqueleto de Eliseu. Eles jogam o cara morto, o cara pula para cima, revive e sai correndo, continua guerreando. Quando nós vemos Jesus ressuscitando Lázaro, mas sempre houve uma intervenção de Deus para que isso acontecesse. Agora, quando Jesus morre e ele ressuscita, Deus o ressuscitou dentre os mortos, isso nunca havia acontecido. Ele começa então a fazer essa narrativa e a mostrar que era exatamente o que Deus havia anunciado no Antigo Testamento, estava para acontecer e aconteceu. Aquilo havia acontecido. E isso foi informado com tanta dedicação, com tanto esmero. Paulo era detalhista. Esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Versículo 4. Alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, tementes a Deus e não poucas mulheres. É interessante observar que, conforme Paulo anuncia com veemência, com alegria, com dedicação, e essa palavra vai ganhando uma profundidade na alma. Na alma. Alguns judeus se convertem, alguns judeus entendem. É interessante que a palavra que Lucas vai usar aqui, alguns judeus são persuadidos
Ou seja, se convencem de que Paulo está correto. Se convence, quem é que tem que convencer as pessoas a aceitar Jesus? Não é você, não somos nós, é o Espírito Santo. A grande demanda que existe hoje em dia de pessoas que são tementes a Deus e que queiram causar este impacto no coração de pessoas que ainda não têm uma experiência com Jesus. E estão se pregando tanta bobagem, e estão falando tanta bobagem em nome do Evangelho, estão falando tanta coisa que Jesus nunca disse, estão fazendo promessas vãs, promessas que não partem da palavra, muito menos do Espírito Santo, e estão tentando convencer pessoas a serem seguidoras de si mesmas. Não quero que você me siga, não, irmão. Não quero que você venha atrás de mim, eu quero que você junto comigo, nós vamos atrás de Jesus. Junto nós vamos caminhar na direção de Cristo. Junto nós vamos caminhar para que esse Evangelho, ele ganhe uma dimensão tão intensa no nosso coração, na nossa alma, que vai provocar uma coisa muito interessante. Vamos lá. Versículo de número 5. Mas os judeus ficaram com... O que é que está escrito aí? Inveja. Provérbios diz que a inveja é a podridão dos ossos. O que é que causa inveja? Não vou perguntar se você já sentiu inveja alguma vez, não precisa se entregar, né? Mas o que é que causa inveja? É quando eu observo o outro e vejo o sucesso do outro. Quando eu desejo ter aquilo que o outro tem. E aí então eu começo a dizer assim, também eu não queria. Já viu isso ou não? Eu não queria um carro novo mesmo. Duvido. Então isso gera em nós essa inveja. É interessante que a inveja, ela vai gerar angústia. A angústia vai gerar um isolamento, você se isola da pessoa, você não quer ver mais, ou ela vai gerar agressividade. Rapaz, você viu fulano? Não vi, por quê? Por que respondeu desse jeito? A inveja já está comendo uns ossinhos, né? Vai comendo pelas beiradas. E aí começamos a agir de forma agressiva em relação à pessoa. Tudo por quê? Porque a pessoa é feliz. Porque a pessoa é feliz. E se a pessoa é feliz daquele jeito, ela não pode ser feliz daquele jeito. Sabe o que é isso? É inveja. Inveja é podridão dos ossos. Isso vai apodrecer o osso. É uma coisa tenebrosa. A coisa é tão intensa que os judeus não poderiam fazer nada contra aqueles homens. Então eles vão contratar um pessoal lá, meio diferente. Vamos chamar esses camaradas que estavam à toa, nos botecos da vida ali, vão dizer assim, olha, não dá uma grana para vocês dar uma cor naqueles meninos ali, ó. Vai lá, faz um serviço para nós. Você pensa que isso é coisa de hoje em dia? Isso é coisa antiga. Isso é coisa da máfia. Isso é coisa antiga. A máfia só aprendeu com os meninos aí, né? E contrataram lá, e mandaram ir lá e fazer um alvoroço, e fazer um quiprocó. Você não sabe o que é quiprocó? É essa bagunça que o povo anda fazendo por aí. Versículo de número 5, lá, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas. Eles invadiram a casa, olha que audácia, que ousadia. Tudo porque isso originou no coração de algumas pessoas que tinham inveja de Paulo e de Silas. E por que tinham inveja? Porque eles queriam convencer as pessoas da forma como Paulo e Silas faziam. Não era Paulo e Silas que estava fazendo. Não era Paulo e Silas. Era o Espírito Santo presente na vida deles. Era a presença do Espírito Santo. Era a presença de Jesus. Era a palavra de Jesus, o querigma, a proclamação do amor de Deus. Isso que convence, isso que mostra para as pessoas o quanto Deus é maravilhoso. E movido por inveja, vão então contratar esses moços para fazer essa bagunça toda. E eles vão e fazem essa bagunça toda, a fim de trazer para o meio da multidão. Como não acharam, Paulo e Silas arrastaram Jason e alguns outros irmãos, tentando fazer com que eles respondessem. E diante dos oficiais, o versículo de número 6, a segunda parte do versículo, diz assim: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo,
agora chegaram aqui. Muito bem. O que significa alvoroço? Alvoroço é por exemplo, já sabe o que é piracema? Os pescadores sabem, não é? Aquele alvoroço de peixe subindo rio acima, o rio Piracicaba. Começa aqui no rio Piracicaba, vai longe, não é? Aquele alvoroço de peixe. Alvoroço é quando o time faz um gol. Vocês estão bem familiarizados com isso, principalmente nesse momento. Alguns choram, outros fazem um alvoroço. Não é? Alvoroço é quando a torcida que perdeu faz aquela bagunça toda. Tal. Alvoroço é algo que vai chamar a atenção, principalmente das autoridades. Se alvoroço. Agora o que Lucas está escrevendo aqui. Estes que estão alvoroçando o mundo. Que causaram um alvoroço no mundo. Como era esse alvoroço? Esse alvoroço começa em Atos capítulo 2. Quando a igreja está toda reunida ali orando, uns 120 num cenáculo, num local preparado. Estão orando unânimes. Todos os dias eles estavam lá orando, todo dia orando. De repente um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam. E línguas como de fogo pairaram uma sobre cada um deles. E todos foram poderosamente cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Estavam representados ali 13 etnias diferentes. E palavra deles, como é que nós ouvimos falar na nossa língua materna as grandezas de Deus? E o que quer isto nos dizer? Quando então alguém vai dizer assim, não, esses caras estão bêbados, falando desse jeito. Pedro então toma a palavra e prega. Pedro era um moço iletrado, ele não tinha estudo, ele não tinha conhecimento teológico, ele não era como Paulo que foi criado aos pés de Gamaliel, ele é pescador. E quando Pedro não tinha curso de oratória, Pedro não tinha o menor feeling assim, de falar com o público, mas ele se levanta e começa então a falar, e começa a discorrer sobre o Antigo Testamento, sobre aquilo que os profetas falaram, e ele vai nos profetas anteriores, nos profetas menores, e faz uma ponte filosófica explicando tudo aquilo teologicamente. Foi uma coisa de doido, gente. O negócio foi tenso pra caramba. Mas quando Pedro termina de falar, 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Glória a Deus, irmão. Bênção de Deus. E a partir dali o alvoroço continuou. Este alvoroço santo. A pergunta que eu faço para nós, não para você, nem para mim, é para nós, igreja. Nós somos igreja do Senhor, amém? Glória a Deus. Por que nós não estamos fazendo esse alvoroço mais? O que aconteceu com a igreja, que ela perdeu o brilho da presença de Deus? O que aconteceu com a igreja, que ela perdeu o fogo do Espírito Santo de Deus? O que aconteceu com a igreja, que não tem mais essa densidade de relação com Deus, a ponto de causar um alvoroço no bairro onde ela está inserida, na cidade onde ela se encontra? O Paulo ia de cidade em cidade anunciando o amor de Deus. E por que nós brigamos tanto para fazer uma coisa mínima e não conseguimos causar um alvoroço no coração desse povo? Por que nós estamos vivendo de uma forma tão medíocre perto do poder do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo é o próprio Deus. Como que nós podemos declarar que somos cheios do Espírito Santo? Estamos vivendo uma vida pequena, ínfima, tanto a tal ponto que estamos longe de causar um alvoroço em qualquer lugar. A igreja precisa despertar. Quando nós falamos que Jesus está voltando, isso não é piada, isso não é repetir um jargão, isso é fato consumado. Se você olhar para a história, você vai ver que os últimos anos, eu lia uma reportagem de um filósofo brasileiro, e ele dizendo assim, que ele acredita em Deus. Ele acredita, eu deixei de ser ateu e passei a acreditar em Deus, porque não dá para levar esse negócio de ateísmo a cabo, sabendo que o mundo é tão maravilhoso quanto é. As pedras estão clamando. As pedras estão clamando.
E nós? E nós que somos filhos de Deus? E nós que somos portadores da boa nova de salvação? E nós que dizemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, conhecedores da palavra, nós oramos, nós cantamos glória a Deus, aleluia, nós entoamos cânticos, nós somos uma igreja pungente, somos uma igreja vibrante. Será que somos? Até que ponto nós temos caminhado nessa direção? De ter uma igreja comprometida com a palavra em todo o tempo, em todo momento. Uma igreja comprometida com tal intensidade, com um relacionamento com Deus assim, de uma forma tão clara, tão densa, tão objetiva, que as pessoas olharão para nós e sentirão a presença de Deus. É mesmo? Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a responsabilidade missional da igreja. Não é missionária, é missional. Há uma diferença muito grande. O que é ser missional? É viver um relacionamento tão intenso com o Espírito Santo, que isso gera paz. Seguir a paz com todos, com os de dentro e com os de fora. E a santificação, estilo de vida. O meu viver, ele é tão intenso da presença de Deus, que as pessoas sabem que eu vivo na presença de Deus só de falar comigo a qualquer momento. Essa é a realidade da sua vida. Essa é a realidade dos seus relacionamentos. Hoje, rede social é o suprassumo dos relacionamentos. As pessoas em determinadas redes sociais postam coisas maravilhosas, mas o coração, a alma, está podre. Está angustiada, desesperada muitas vezes por um abraço. Desesperado por um abraço, simplesmente isso. E nós estamos vivendo um estilo de vida de santidade tão intenso que as pessoas olham para nós e sentem o desejo de buscar a Deus. Será que isso é verdade? Ou isso é utopia? Isso é perfeitamente possível. É perfeitamente possível desde que nós sejamos de fato templos do Espírito Santo. Se nós estamos cheios de si mesmos, se você estiver cheio de você mesmo, não tem espaço para o Espírito Santo. Não tem espaço. É interessante que o Espírito Santo ele é um gentleman, um cavalheiro. Ele é muito educado. Eis que estou à porta e bato. Não vai meter o pé na porta do teu coração, arrebentar, entrar e fazer morada. Ele não faz isso. Mas gentilmente ele bate. Eu imagino que hoje o Espírito Santo está dizendo assim: eu preciso de um coração adorador para encher da graça, para alcançar uma alma. E como diz João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, como uma lupa, procurando nas igrejas adoradores, que sintam a paz com os de dentro e com os de fora, que tenham um estilo de vida de santidade tão intenso, tão claro, tão dinâmico, que quando as pessoas olharem para um indivíduo, para um moço, para uma moça dessa estirpe, dessa qualidade, vai ver o quê? Deus. Vai ver Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas eu penso que está difícil para ver Deus por aí. Está difícil para ver Deus porque as pessoas estão vivendo tão ensimesmados, tão cheios de si, nessa narcisismo tão intenso. As pessoas vivem para si: se Deus não me ajudar, eu vou procurar outro meio. Afinal de contas, todo caminho leva para o céu. Isso não está na Bíblia, não. A minha Bíblia, que é a sua Bíblia, diz lá em João 14,6, eu sou o artigo definido, caminho. O caminho, a verdade e a vida. Nós procuramos encaixar uma verdade na nossa verdade, para tentarmos viver a nossa maneira, seguindo do nosso jeito, no nosso próprio caminho.
e queremos que a nossa vida valha a pena ser vivida. Lamento, querido, lamento. O que você vai conseguir é enfado, cansaço e perdição. Porque chega um momento, quando você se desconecta da rede social e você está sozinho, aí você é verdadeiro. Nós somos originais quando nós estamos sozinhos. Você não precisa sorrir, você não precisa falar nada, você não precisa concordar com ninguém. Ali é só você e Deus. E é neste momento que nós somos adoradores. Ou não. Porque se você é adorador no meio de uma multidão, você é mais um no meio de uma multidão, querido. Mais um no meio de uma multidão. Mas quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, Deus desnuda a nossa alma. Desnuda a nossa alma. E nos usa como espelho da glória. E quando Ele nos usa como espelho da glória, isso vai fazer um efeito tão devastador no pecado, na vida de uma pessoa. Por quê? Luz e trevas não combinam. Que comunhão pode haver luz com as trevas? Nenhuma. Hoje de manhã nós estudávamos na escola bíblica sobre namoro. Interessante, se você não veio, você perdeu. Queria saber o que era namoro, não perdeu, fica para a próxima. Domingo que vem, 9 horas da manhã, café da manhã, comunhão e Bíblia. Bênção de Deus. O que acontece quando você entra num quarto escuro, está cheio de trevas, e aí você vai lá, aperta o interruptor para acender a luz, a escuridão ela vai saindo assim devagarzinho como fumaça? É isso que acontece? Não, você clicou, a escuridão automaticamente vai embora. Porque muitas pessoas estão dentro de um contexto religioso evangélico em trevas. Cuide para que a luz que há em vocês seja a luz de Cristo, porque se não for a luz de Cristo, serão trevas, e quão densas trevas serão. Nós precisamos viver na presença de Deus com tanta intensidade, com tanta clareza de relacionamento, que o Espírito Santo vai brilhar no nosso coração, na nossa vida, de maneira que nós seremos o quê? Luzeiros neste mundo tenebroso. Deus quer usar a igreja para fazer um alvoroço, em todos os cantos da cidade, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que pessoas se rendam aos pés do Senhor, para que pessoas entendam que eu não posso viver do meu jeito, não posso. É interessante que eu disse para um amigo, você precisa se arrepender e voltar-se para Cristo. Eu falei, mas arrepender de quê? Aquele discurso pronto, né? Não mato, não bebo, não roubo, não fumo, não uso droga, não faço mal para ninguém. Vou arrepender de quê? Arrepender-se de viver a sua maneira. Arrepender-se de viver do seu jeito. Arrepender-se de viver longe de Deus, porque se você pode até viver sem Deus, é frase de caminhão isso aí, de para-choque de caminhão, de para-barro de caminhão, você pode até viver sem Deus, mas será horroroso morrer sem Ele. Deixa eu dar uma notícia para você, não muito boa, sabia que você vai morrer ou não? Só não sabemos quando, mas todos nós vamos morrer um dia. Todos nós. Um dia, se Jesus não voltar antes, nós vamos cerrar os olhos nessa terra. Como vai ser? Como é que vai ser? Vai esperar chegar perto? Você não sabe que dia. Nós não sabemos qual é o dia. Nós só temos uma consciência clara de que um dia nós seremos chamados para estar com Deus na glória, ou nós seremos chamados para ir para outro lugar. Enquanto é tempo, que tal você fazer um alvoroço neste mundo? Que tal nós fazermos parte de uma igreja pungente, vibrante, alegre, cheia do fogo do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, transformando o mundo ao redor, transformando de tal maneira que pessoas sintam-se atraídas pela presença do Espírito Santo. Aonde você estiver,
lá no seu local de trabalho, no ônibus que você pega para ir para o trabalho todo dia. E pessoas que passam por você durante o dia. Já vivi algumas situações interessantes. Esperar a loja abrir, precisava comprar alguma coisa, estou lá esperando, chegou uma pessoa, rapaz, acho que vai chover hoje, né? Olhei para o tempo, estava azul. Vixe, a visão desse camarada está tão conturbada, está tão turva que ele está enxergando nuvem. Rapaz, está meio tenso esse negócio, né? Como é que está a sua vida? Ele desembestou falar um monte de coisa. Sentamos ali, conversamos, dialogamos, eu ouvi ele falar, e quando eu ouvi ele falar, eu disse, posso orar com você, meu amigo? Você está precisando de Jesus. Deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus transformar a sua vida, deixa você ser tomado pelo amor de Deus, e todas essas crises que você está vivendo, Deus vai ajudar você a arrumar essas coisas aí. O que você acha? Eu quero. Orei com o moço sentado ali na frente da loja. E foi embora, feliz da vida. Graças a Deus, graças a Deus. Isso pode acontecer todos os dias da nossa vida. O que é que nós estamos fazendo com o Evangelho de Cristo? Nós não queremos sofrer, nós não queremos trabalho. Pastor, já trabalho a semana inteira, vou ter trabalho esse domingo. Você trabalha a semana inteira para você, domingo é para o Senhor. E aí você quer dizer que está tudo certo na sua vida? Tudo que você faz é para você. E para Deus fazemos de qualquer jeito. Para Deus separamos o que sobra do tempo. Para Deus separamos o que sobra das nossas energias. Para Deus separamos o que sobra do espacinho lá no meu coração. E eu dou um pouquinho para Deus, está tudo certo. O resto eu me viro eu mesmo. Isso não é cristianismo. Isso não é. No máximo, você está gerando em você algo que nós chamamos de doença religiosa. Isso você está se enganando, achando que fazendo esse mínimo para Deus, vindo para a igreja de vez em quando, mas vivendo os outros 90% do seu tempo, do seu jeito, da sua maneira, sem buscar a Deus, sem orar, sem ler a palavra, sem buscar uma consagração. E quando chegar lá no final, aí eu dou um jeito, né? Quando eu perceber que, quando eu ouvir a trombeta, eu vou para o joelho, oro. Não vai dar tempo, querido. Querida, quando soar a trombeta, cessará o tempo aos pecadores. Não espere a trombeta soar. Quer uma dica? Arrenda-se aos pés do Senhor Jesus hoje. Porque o amanhã a Deus pertence. Ou nós passamos a viver com Deus, por Deus e para Deus, ou vivemos do nosso jeito. E viver do seu jeito dentro de um contexto religioso não é diferente das pessoas que vivem lá no mundo. Quando Jesus vier, diz a palavra de Deus, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome eu fui dizimista fiel, em teu nome eu dei umas ofertas lá, em teu nome eu frequentei aquela igreja lá, muitos anos. E Deus abertamente dirá, apartai-vos de mim, dá licença, eu não conheço você. Nunca vos conheci. Conhecer aqui no contexto é relacionamento. Tomar um cafezinho junto, trocar umas ideias, falar do amor de Deus, sentar com Deus e dizer, Deus, a minha alma está em frangalhos, minha alma está assim, não sei nem dizer. E Deus vai dizer, eu sei. Vamos juntar os cacos. E Deus vai juntando os cacos. E Deus derrama um bálsamo tão maravilhoso, que transforma a nossa vida, que tira as trevas do nosso coração, alumia nossa mente, alumia nossa alma, e nós nos tornamos luzeiros. As pessoas olharão para nós e verão em nós a glória de Deus. Amém.